Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio da nossa série Passos de Crescimento. Essa série que foi pensada para você que quer crescer o seu negócio de aulas particulares agora em 2026. E hoje, gente, eu quero trazer um tema, olha, que é para te tirar da zona de conforto, entendeu? O que é esse tema aqui, gente? Deixa eu olhar aqui qual é o título. Aqui, ó, como que você vai parar de depender de indicação? Quer parar de depender de indicação? Gente, vamos falar a verdade? Indicação é maravilhoso. Indicação é ótimo. É muito fácil fechar a indicação. Porém, indicação te traz aquilo que nós não queremos dentro de um empreendimento, que é o quê? Um teto, né? Ou seja, você vai ter um limite. Por quê? Porque você não consegue controlar as indicações. Você não consegue prever, você não consegue gerar mais do que ela já gera sozinho, né? Dá um pouquinho de estratégia, você consegue aumentar, mas você não consegue ter essa parte, esse controle do seu pilar, que é um pilar do seu negócio. Então, meu povo, quer aprender mais sobre captação e como não depender de indicação? Esse vídeo aqui é para você. Te convido para você ficar aqui até o final comigo, para nós vermos novas alternativas, para você melhorar esse seu processo e aprender novas alternativas. Fechado? Mas ó, antes da gente continuar, me diz uma coisa, já tá inscrito aqui no nosso canal? Se não, já se inscreve aqui no canal, já aproveita que o botãozinho aí do lado já é o like, já deixa seu like aqui pra gente e vamos agora aproveitar o conteúdo. Fechado? Vambora! Vamos lá, meu povo. O que a gente precisa entender? Ana, qual que é o problema de viver de indicação? Gente, indicação não é problema, tá? Indicação é maravilhoso. Nossa possibilidade de fechamento por indicação é de 80%. Cara, esse funil de venda, ele é imbatível. Não tem nada, não tem funil que a gente possa criar que gere mais conversão do que a indicação. Por quê? Porque a indicação, gente, metade da venda já foi feita. Talvez a venda inteira já foi feita. A pessoa só quer ali falar com você, pronto, fechou, entendeu? É isso que quer acontecer. Só que não dá pra gente depender da indicação, porque isso daqui significa que você está colocando um pilar do seu negócio, que no caso é a captação, na mão de terceiros, que é no caso do seu aluno. E o que acontece? O seu aluno, ele vai te indicar quando der, quando aparecer oportunidade, quando ele lembrar. Ou seja, são muitas variáveis que vai sair da sua alçada, sai do seu alcance. E isso pode ser o quê? Extremamente prejudicial para o seu negócio. É muito difícil, por exemplo, alguém que quer viver de turmas, viver de indicação. Por quê? Porque, poxa, eu quero formar 3 turmas com 4 pessoas. Isso aí são 12 alunos. Talvez você queira formar isso em um mês. Como é que você vai captar 12 alunos num mês só vivendo de indicação? É impossível. Né? Por quê? Porque você não vai controlar isso, você não sabe quantas pessoas vão vir, então isso aí fica muito difícil. Então, se você quer crescer um negócio com uma maneira mais previsível, de uma maneira que você possa falar, nossa, não, eu sei o que vai acontecer, eu sei para onde eu tô indo, você não pode depender da indicação. A gente tem que estimular, lógico, mas você tem que imaginar assim, ó, mais de 50% da sua captação hoje não pode ser por indicação, tá? Por quê? Porque você tem que ter outras maneiras de captar novos prospectos. Entendeu? Bom, o que a gente precisa então? Então, a captação, ela é boa? Boa, excelente, porém, a gente não pode só depender dela porque ela causa imprevisibilidade, ela causa um negócio instável. Não é o que nós queremos, tá? Qual que é um ponto? Por que muitos professores, eles têm dificuldade de partir para outros caminhos, né? Porque o que acontece, gente? Indicação, ela é confortável, né? Por quê? Ela é confortável porque você não precisa divulgar o seu trabalho, você não precisa vender, você não precisa ter um processo de captação ativo, você não precisa ter nada, você não precisa ter um processo de venda estruturado, porque ela é meio que, assim, ela praticamente acontece sozinha. Alguém te indica, vende a sua qualidade, vende o que você faz. Quando a pessoa chega, ela já sabe o que ela quer, ela já sabe o que você faz. É uma questão mera... são detalhes que a pessoa vai ali fechar com você. Então, assim, para quem vive de indicação, o professor que vive de indicação é confortável, porém não é estável, né? Essa parte é muito ruim. Então, não dá pra gente depender disso. O que você precisa? Você precisa ter estratégias. Você precisa ter estratégia para você criar funis. E indicação pode ser um funil de venda, ou seja, lembra assim, ó, funil são os caminhos que te levam a Roma. Imagina que todos os caminhos levam a Roma. Quais são esses caminhos? Cada caminho é um funil de venda, tá? Então,
o que que acontece? A indicação, ela é um funil, mas a gente não pode ter só um. Então, aqui vai ser um funil, seu Instagram é o outro, se você tiver outras redes sociais, vai ser outro funil. Se você faz tráfego pago, aqui são outros funil. Se você faz captação ativa, você busca as pessoas para conversar, para abordar, aqui é o quê? Outro funil. Então, assim, são vários funis que devem acontecer o quê? Ao mesmo tempo, tá? Então, aqui você vai ter o quê? Um processo. Aqui eu tenho um processo de captação. Cada lugar eu tenho uma abordagem, cada lugar eu faço de uma maneira diferente, mas todas acontecem da mesma maneira. E a indicação também está ocorrendo. Eu só não estou dependente dela. E isso que é o ponto. Então, o que é o prejudicial? Estar dependente da indicação. Mas a indicação em si é prejudicial? Não, de modo algum. Ela é maravilhosa. Você tem que estimulá-la. Mas a gente tem que ter o quê? Estratégia para ter outros funis. E estratégia para não ficar 100% dependente dela. Por quê? Porque se a fonte seca, e aí? Aí você não vai ter novos alunos? Aí é um problema muito grande. Por quê? Porque é normal que alunos parem ao longo do processo. Eles podem parar, 10% das pessoas que estão fazendo aula com você pode parar e é um quê? É uma coisa normal. Só que você não pode só perder, você tem que perder e entrar. Perder um, você tem que no mesmo, pelo menos recuperar dois. Para quê? Porque você tem um crescimento, tá? É significativo. Beleza, e o que a gente precisa, gente? O que vocês precisam para sair dessa dependência? Ter toda a clareza desse processo. O que é que você precisa fazer em cada ponto? Então, primeiro ponto, estabelecer um processo de captação ativa. Pensa assim, ó, indicação não é um processo de captação ativa, é um processo de captação passiva. Por quê? Não depende de você. Então, você não faz nada para isso acontecer, isso simplesmente chega até você, então isso é passivo. Só que eu preciso ter os ativos. Então, o que é o ativo? Ir nas redes sociais. Mas ir postar também não é ativo, é passivo. Por quê? Porque se você posta e espera simplesmente que as pessoas te procurem, te mandem mensagem na DM, isso também não vai acontecer. Porque isso aqui é passivo. Você precisa o quê? Postar e ir atrás das pessoas. Postou? Poxa, as pessoas estão falando com você? Vai lá, entre em contato, busca as pessoas, busca uma conversa de qualidade. Por quê? Porque isso daqui vai fazer diferença. E isso é ativo. Só postar não é ativo. Só postar é o quê? É passivo. Então, você pode ter o quê? Mais de uma rede social. Lógico, isso vai depender do seu tempo, né? Mas, por exemplo, você pode ter no Instagram, você pode ter no TikTok, você pode ter no YouTube, você pode ter no LinkedIn. Isso aqui são as redes mais comuns. Você precisa ter em todas? Não. Mas escolha pelo menos uma para você estar. Por quê? Para você aparecer. Lembra que quem não é visto não é recomendada. Quem não é visto não é lembrado, né, gente? Então, você precisa o quê? Você precisa aparecer. Você precisa o tempo todo anunciar para o mundo o que você faz, o que você está fazendo, para que você possa crescer com mais constância, tá? Depois, o que você pode fazer? Tráfego pago. Ah, Ana, eu não tenho muito dinheiro para investir. Gente, você não tem muito, mas você tem pouco? Investe um pouco, entendeu? Ah, eu tenho 50 reais, eu tenho 200 reais por semana. Investe 50 por semana, 10 reais por dia, de segunda a sexta, pronto. Aqui vai chegar poucos leads, mas vão chegar. E talvez esses poucos leads, eles já viram o quê? Um novo aluno, 2 novos alunos, e aí o que acontece? No próximo mês vai acontecer de você ter mais dinheiro para investir. É essa que é a diferença, tá? Então, o tráfego, eu sempre falo assim, para mim o tráfego pago, ele é um dos maiores investimentos. É o verdadeiro investimento. Por quê? Porque você põe dinheiro para ele te trazer dinheiro, né? Então, o tráfego pago é o que você utiliza para o mínimo que você põe, o mínimo que ele te trouxer, já vai ser vantajoso para você. Então, comece a fazer. Ah, não, mas eu não tenho um gestor. Você não tem gestor? Não tem problema. Faça você mesmo. Aprenda a fazer. Eu sou da teoria que quem não sabe fazer não sabe mandar, né? Se você contrata um gestor de tráfego sem ter noção nenhuma de tráfego, gente, a chance de você ser enrolado é alta. Entendeu? É alta por quê? Porque um gestor, ele não pega só um cliente, ele vai pegar vários clientes. Se você não cobra dessa pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai dar mais atenção a quem cobra mais. Às vezes quem paga mais, né? Mas normalmente quem cobra mais. Então, assim, você precisa fazer. Comece, entenda como é que funciona, como é que são os números, como é que são as métricas, como é que eu faço esse acompanhamento, o que é conversão. Por exemplo, se você investir 200 reais, 50 reais por semana,
Se você fechar um aluno de turma que pague R$ 200 por mês, pronto, tá pago o seu tráfego, já saiu no 0 a 0. Primeiro mês do aluno resolveu, foi para pagar o tráfego, mas o restante é lucro. Ou seja, já é muito vantajoso. Se você investiu R$ 200, fechou um aluno, gente, tá filé, investe mais, entendeu? Por quê? Porque você tá com segurança, você tá gerando resultado. A nossa métrica é sempre baseada no quê? Em resultado, tá? Então, e isso daqui também é o quê? A indicação. O tráfego é o seguinte, gente. Às vezes você colocou lá algum conteúdo, mais gente está curtindo, mais gente está interagindo, entra em contato com essas pessoas. Então veja aqui, ó. Quando eu entro em contato, isso aqui está sendo estratégico. Eu estou buscando o quê? Eu estou buscando me ligar com essa pessoa. Eu tô buscando essa pessoa, tá? E isso daqui é bem diferente. Isso aqui é diferente como um todo, tá? Mas é diferente de você só ficar esperando chover na sua horta, né? Você não faz ali um sistema de irrigação. Eu acho que é mais ou menos essa comparação, né? Você tem um processo de captação ativa, é você não ficar esperando a chuva vir, porque vai que você passa por um período de seca, né? Não, você precisa ter o quê? O seu próprio sistema de irrigação, para você ter certeza que o quê? Tudo aquilo que você semeou vai dar fruto, né? Agora, se você não cuidar, não adianta semear, porque aí não vai dar fruto, porque você não cuidou, entendeu? Basicamente isso. Então, o que a gente faz para não depender de indicação? Cria outros funis, cria outras estratégias. Assim, na prática, gente, o máximo de estratégias possíveis que você tiver de abordagem de pessoas, melhor. Por quê? Porque isso vai fazer com que você dependa menos de indicação. Então, vamos supor que por mês você fecha 2 alunos de indicação. Você precisa criar sistemas que você feche pelo menos 3 que não seja de indicação, que seja da sua própria captação, que seja do tráfego, que seja de uma rede social, enfim. A hora que você chegar nessa marca, pô, fechei 5, 2 de indicação e 3 não de indicação. Top! Aí você tá começando a fazer, você tá começando a ter um negócio de verdade, e aí o negócio tá ficando filé, né? Aí a gente tá começando a crescer, e aí a gente tá entrando em outro jogo, tá? Mas me diz uma coisa, faz sentido isso daqui pra você, gente? Faz sentido o quanto que é ruim você depender de indicação? Não que a indicação seja ruim, mas depender dela é. Por quê? Porque você perde o controle do seu negócio. Então ela é boa, mas eu não posso depender dela. Eu preciso ter o quê? Outros canais, outras estratégias para atrair sempre cada vez mais pessoas, tá? Tá claro isso daqui pra você? Se sim, já deixa aqui o seu comentário. Ana, ficou super claro, eu entendi. Ana, tô com dúvida aqui de uma estratégia. Manda pra eu poder responder pra vocês, que é sempre um prazer poder responder vocês, tá? Bom, espero aqui ter ajudado em mais um dos nossos episódios. Muito obrigada aqui pelo seu tempo, mas ó, antes de ir embora, já compartilha esse vídeo aqui com algum outro professor que tá vivendo de indicação, que tá batendo, dando murro em ponta de faca, está brigando com você falando que isso aqui é o mais importante. Não é, entendeu? Vamos abrir a cabeça desse professor. Compartilha esse vídeo ali com alguém. Combinado? Muitíssimo obrigada, um beijo e até a próxima.